O RabbitMQ é uma daquelas coisas que muita gente usa, mas tem muita gente que não tem ideia do que está acontecendo ali no meio. A maioria dos devs aprende que é só um lugar que você manda uma mensagem, que outro sistema vai consumir essa mensagem e vida que segue. Mas o problema é que quando você não entende o modelo mental do RabbitMQ, ou então qual que é o problema que ele resolve, você acaba usando ele de forma errada, ou então quando você não precisava usar ele, o que é muito pior. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como que funciona o RabbitMQ, para que ele serve, como usar, inclusive te mostrar cenários reais usando um simulador que eu fiz justamente para esse vídeo. Então já curte esse vídeo aí, já se inscreve no canal que você sabe que o conteúdo vai ser muito bom. Vamos começar falando do problema comum que ele resolve. Vamos imaginar isso aqui, ó. Imagina um sistema simples aqui, onde tem um usuário, sistema, e aí o usuário realiza um pedido, pode ser uma loja, né? Vamos imaginar uma loja. E aqui ele vai lá e faz pedido. Aqui o que esse sistema de loja que ele vai precisar fazer depois que esse pedido é realizado é o seguinte: é registrar o pedido, processar pagamento. Aqui ele também vai emitir a nota fiscal, vai alterar o estoque e também vai enviar e-mail de confirmação para o usuário. E aí você repara que aqui, ó, por exemplo, essa parte de processar pagamento depende de um sistema externo. Vamos supor que seja, sei lá, um PagSeguro da vida, um Stripe, um Abacate Pay. E também essa parte de emitir nota também vai depender do sistema externo, seja direto do governo, da Receita Federal, né, ou então um intermediário, um gateway que faça isso para você. E por fim também essa parte de enviar e-mail também vai depender de um sistema externo. Então imagina o usuário precisar esperar todos esses processamentos externos para então receber uma resposta do sistema falando que o pedido dele deu tudo certo ou que deu tudo errado. E pior, se aqui no meio do caminho acontecer um problema na hora de alterar o estoque ou na hora de emitir a nota, o que acontece? Ia ter que desfazer todo o processo por conta disso? Então, isso é um problema que essa parte de mensageria ela vem resolver. E isso aqui resolve uma dúvida que muita gente tem, que é o caso de por que eu vou usar o RabbitMQ ao invés de requests HTTP entre os serviços? Que as pessoas acham que só pegar um serviço, quebrar em microserviços já resolveu tudo. Mas deixa eu te mostrar como que funcionaria isso na prática. Ó, tu tem aqui a sua UI, né, a sua interface, tem os pedidos, os pagamentos, e-mail, estoque e o sistema de nota fiscal. Se o usuário ele vem na interface e faz uma request para pedidos, ele vai bater aqui, que ele, por sua vez, a parte de pedidos, vai ali registrar o pedido e tudo mais, e vai processar o pagamento. Vai bater aqui na API de pagamentos, que ela vai responder aqui para pedidos, falando que deu tudo certo ou deu tudo errado, dependendo, ele responde aqui mesmo para o usuário. E depois disso, a parte de pedidos vai lá no sistema de nota fiscal, emitir a nota fiscal daquele pagamento. Depois disso, ele vai vir aqui responder para pedidos e depois disso, a parte de pedidos vai vir aqui bater no estoque para atualizar o estoque, para diminuir aquele produto de lá. Estoque vai responder aqui para pedidos e depois disso, pedidos vai mais uma vez fazer outra chamada aqui para a parte de e-mail, para por fim essa parte de e-mail responder para pedidos e então, só depois de tudo isso, pedidos retornar aqui para a UI. Acabou até a linha que eu tinha desenhado aqui para vocês. Tanto de coisa que ele vai fazer de uma vez só, cara. Imagina só se, por exemplo, o sistema de nota fiscal cair. Ou então tiver fora o sistema do governo, ou demorar para responder, tiver uma alta demanda. Ou mesmo parte de pagamentos cair, que nem aconteceu com o Abacate Pay. E aí, o que ia acontecer com você? Se você faz isso tudo através de request HTTP, tu fica dependente. E cara, deixa eu te falar uma coisa, vou até ficar maior aqui para você. Microserviços que têm dependências fora do microserviço delas não são microserviços de verdade, são monolitos distribuídos. E agora que você entendeu isso, vamos voltar aqui. Para resolver isso aqui, a gente precisaria responder para o usuário aqui, ó, nessa parte aqui do processo, já deveria ter uma resposta. E aí, o que a gente faz com todo esse resto? Aqui em pedidos, ao invés de fazer essa requisição para pagamentos e esperar uma resposta, ele mandaria uma mensagem para um outro cara aqui em cima, que seria o RabbitMQ. Aqui ele ia mandar uma mensagem tipo, pedido criado. E aí todos os outros serviços que pudessem utilizar essa informação, eles iam bater aqui, ver essa mensagem escrita e iam falar, pô, eu preciso disso. Que nem essa parte de pagamento. Ela ia consumir essa mensagem de pedido criado e depois tentar realizar o pagamento disso. E também a parte de pagamentos iria depois lá lançar negócio, pagamento aprovado ou reprovado. E também a parte de e-mail ia consumir essa mensagem e ver, pô, pagamento aprovado, mandava e-mail para o usuário. Ou pagamento reprovado, manda e-mail para o usuário para avisar. Eu sei que tudo isso pode parecer confuso um pouquinho, mas já vai ficar claro quando eu te mostrar um exemplo real. Então, só para dar uma resumida no RabbitMQ, ele é um message broker que ele recebe mensagens e faz ali uma transmissão entre os sistemas e gerencia essas operações de forma assíncrona. E ele tem uma estrutura interessante, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é o simulador que eu criei para mostrar como que funciona o RabbitMQ na prática. Vamos lá, o RabbitMQ, ele usa uma estrutura que tem um produtor, um producer, que pode ser ali a sua API, pode ser um
sei lá, um console app, geralmente é uma API ali rodando em background, alguma coisa, algum processo. Tem também uma Exchange. Essa é uma coisa que as pessoas erram um pouquinho sobre o RabbitMQ, né? Sobre mensageria. O RabbitMQ, ele não manda, o produtor não manda a mensagem direto para a fila, ele manda para uma Exchange que ela vai direcionar para que fila que tem que ir essa mensagem. Se você for guardar alguma informação desse vídeo, guarda isso aqui. O producer manda para Exchange e não para fila. Então quem pensa aqui é Exchange. Então vamos lá. E temos aqui também a fila, né, que é uma fila, é um first in, first out, né, aquela lógica do primeiro a entrar é o primeiro a sair. E por fim, o consumidor, que pode ser qualquer coisa, pode ser um serviço, pode ser uma API, inclusive pode ser o mesmo serviço que publicou a mensagem aqui, pode consumir ela de volta. E aí o pulo do gato da configuração de um RabbitMQ tá aqui na Exchange. Vamos lá. Existem alguns tipos de Exchange. Tem a Direct, a Fanout, a Topic e a por headers. Vamos falar primeiro aqui da Direct. Deixa eu até abrir aqui a documentação que esse site tem, se você quiser saber mais detalhes. Esse simulador aqui, ele tem toda uma documentação bonitinha sobre o RabbitMQ e toda a instrução que você precisar tá aqui. Pode dar uma olhada. Vamos começar falando do tipo de Exchange Direct. O nome é bem intuitivo, né? Já diz o que quer dizer. É uma exchange direta. Você diz exatamente para onde essa fila vai. Porque existe uma coisa aqui no RabbitMQ chamado de binding key. Ó, deixa eu te mostrar. Se eu conectar essa exchange aqui nessa fila, você vai ver que eu posso colocar aqui uma routing key. É basicamente dizendo o nome dessa rota aqui, é uma chave para essa rota. E aí uma exchange direct, você manda a mensagem dizendo exatamente qual que é a fila que você quer, e aí ela transfere exatamente para aquela rota lá. Já a Fanout, ele ignora essa parte aí do routing key. Então, toda vez que você for mandar uma mensagem, ela vai mandar para todas as filas que estiverem consumindo aquela exchange. Então, tipo, não tem filtro, não tem nada. Todo mundo que tiver ali conectado vai receber aquela mensagem. Tem também o tipo de topic, que você pode colocar ali a binding key como se fosse aqui um regex, né? Você coloca ali um asterisco para dizer que vai receber exatamente uma palavra daquilo, ou então... Nossa, agora que eu me toquei, tem algumas coisas em inglês ainda, vou remover. Então o asterisco seria um match exato com uma palavra só, ou seja, teria uma palavra, ponto order, ponto uma palavra. Ou então aqui o jogo da velha, né, ele teria seria equivalente a 0 ou mais palavras. Então, tipo, se fosse o S ponto qualquer coisa ou nada também, ou então um monte de palavras aqui também serviria. A mesma coisa aqui, né? E o tipo de Exchange Headers, ele usa para fazer o roteamento baseado no cabeçalho da mensagem. Então, ao invés de você mandar, tipo, a binding key, ao invés de ele considerar a binding key, vai considerar o que tiver ali no header, no cabeçalho da requisição. Agora vamos deixar de lenga-lenga e vamos ver aqui na prática como que funcionaria isso aqui. A gente tem um produtor, que pode ser aqui o Order Service, e a gente tem essa Exchange aqui, que é do tipo Direct, e a gente vai ter uma fila que a gente vai conectar aqui. É o Order Service, ele vai enviar uma mensagem para uma fila. O que ele pode enviar aqui? Vamos chamar essa query aqui, colocar aqui essa bind key chamada de order.created, certo? Então essa fila vai mandar, não sei, para um consumidor chamado, pode ser o Payment Service. Então ele vai consumir aqui. E aí, quando o order mandar um payment order created, no caso, né, ele vai mandar pedido criado, e aí o serviço de pagamento vai consumir essa fila aqui e gerar o pagamento que for. Então, vamos lá, deixa eu mandar aqui, enviar mensagem, pá, bateu no exchange, bateu na fila e o serviço consumiu e fez o que tinha que fazer. Temos aqui um fluxo de criação fácil, simples, direto, como o nome da exchange já diz, né, um tipo direto. E pode ser usado em vários momentos, né, como por exemplo, né, eu poderia criar aqui uma outra fila, vamos lá, e colocar aqui a conexão dela, que seria sei lá, um order.cancelled, ou então uma outra fila aqui que seria para receber, não sei, order.error. Então a gente teria ali vários consumidores que teriam esse rolê aqui de consumir essas mensagens, tá vendo? Então se eu mandasse aqui desse order service, order cancelled, ele manda ali, vai bater nessa fila e vai mandar para esse consumidor aqui. Ou então a gente mandou error, deu erro no pedido. Manda a mensagem, passa para essa queue e vai para esse consumidor. Simples, fácil, direto. Agora vamos falar do tipo Fanout. Vamos apagar esses caras aqui. E ó, eu vou manter aqui essa routing key para você entender que não faz diferença mais por Fanout. Mudei aqui Direct para Fanout. Botei a fila 1 ali, que vai bater no Payment Service. Vou duplicar essa fila, que essa fila aqui ela vai ser a fila do outro serviço, que vai ser o de estoque. Ele vai consumir essa fila aqui. Se eu for aqui nessa Order Service, colocar ele lá, estou mandando um order.created. O pedido foi criado. Se eu mandar aqui
Vou enviar, passou aqui para Exchange, foi para as duas filas e mandou aqui para os dois serviços que estavam consumindo. Tá vendo que ele ignorou completamente a routing key? Porque isso aqui é tipo um broadcast, sabe? É um envio para todo mundo que estiver consumindo Exchange. Isso aqui é muito útil para isso, como por exemplo aquele exemplo que a gente estava mostrando lá, né? O pedido foi enviado para o RabbitMQ, tem muita gente que vai fazer uso dele, que nem aqui, ó. Esse cara aqui, ele é a fila do estoque, mas poderia também ter a fila aqui do serviço de notificações, que ele vem aqui e vai consumir essa fila. Então, toda vez que eu criar o pedido, todos esses caras aqui vão receber. Esse tipo aqui é bastante usado, inclusive é o mais usado pela simplicidade, né? Tem gente que fala assim, se eu quiser que alguém não receba, é só não estar nesse exchange aqui, mas não precisa disso, você pode usar o tipo topic, que é o próximo que a gente vai falar aqui. Aqui o topic, sim, como eu já falei, ele respeita completamente o tipo da binding key. Então vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, eu vou colocar ele com essa routing key order created, porque eu preciso que o sistema de pagamento seja chamado quando eu criar um pedido. É isso que precisa acontecer, certo? Então vamos lá. E esse cara aqui é o estoque. Ele não vai ser chamado quando o pedido for criado, e sim quando ele for aprovado. Order.paid. E esse cara aqui é o de notificações, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, order.error. Vamos supor que ele vai mandar uma notificação se der erro em alguma coisa no pedido. Então vamos lá. Se eu vier aqui no Order Service, criei o pedido. Vou mandar ali, o usuário chamou, pau, criei, selecionou os produtos e mandou. Enviou a mensagem, ele vai bater aqui no sistema de pagamento que vai processar. Vamos supor que rolou outro processo ali, o pagamento ele foi realizado, publicou uma mensagem lá no RabbitMQ, esse cara consumiu, e aí ele vai falar, beleza, paid, consegui processar o pagamento aqui, deixa eu avisar os outros sistemas. Ele recebe, manda essa mensagem para essa outra fila, e o estoque vai lá e subtrai. Mas vamos supor que em alguma dessas duas etapas aqui, deu erro. Então, error, eu consigo mandar essa mensagem somente para esse cara. Aí você fala assim, nossa, Rafael, tá igualzinho a Direct, né? Você colocou uma chave, uma binding key, e a mensagem só foi para ela, né? Mas vamos supor o seguinte, aqui na questão de notificações, eu não vou notificar só o erro, eu quero notificar tudo. Então eu coloco aqui, ó, asteriscozinho, então qualquer tipo de mensagem referente a pedidos, sei lá, um pedido foi criado, um pedido foi pago, um pedido deu erro, deu sucesso, eu quero que ele receba uma mensagem. Então vamos supor, mandei ali order.success. Quem é que vai receber essa mensagem? Essa fila de notificações. Mas criei outro pedido. Quem vai receber essa mensagem? O sistema de pagamentos e o sistema de notificações. Foi pago. Quem é que vai receber essa mensagem? O estoque e o de notificações. Isso porque tem esse asterisco aqui, ó, que ele identifica uma palavra. Então é order ponto mais uma palavra. Deixa eu até mostrar como que seria, por exemplo, se a gente fosse criar um sistema de logs. Vamos aqui, ó. Audit, log de auditoria. Então eu vou criar essa conexão aqui e essa binding key, ela não vai receber, cadê? Aqui, ó, binding key, ela vai ter order ponto jogo da velha. Qual que é a diferença do jogo da velha para o asterisco aqui, desse jeito aqui que eu coloquei? Se eu mandasse, por exemplo, order page ponto, sei lá, to user x. Se eu mandar, só esse cara recebe. Entendeu? Porque esse cara aqui, ó, esse asterisco, ele só está esperando mais uma palavra. E aqui eu coloquei várias, entendeu? Ele entende tudo que tiver depois disso aqui. Então aqui no caso de sei lá, o sistema de auditoria, eu colocaria isso aqui, ó. Tiraria esse order, deixaria só o jogo da velha. Então toda e qualquer mensagem que passar por aqui vai para ele fazer o que tem que fazer. Certo? Perfeito? Bonito? Tudo legal? Quando você começa a usar esse cara aqui, quer dizer que o seu sistema está escalando direito. Você está fazendo as coisas do jeito certo, do jeito mais organizado possível. Agora, vamos lá, o último, que ele é um pouquinho menos usado. Então as pessoas costumam não falar dele, mas sistemas como o Mass Transit, que é a biblioteca usada para gerenciar mensageria, PubSub, pro .NET, ele usa bastante essa parte de headers. Tá até aqui no sistema, no emulador, para vocês verem. Esse tipo aqui é bastante usado para você usar em sistemas distribuídos. Vamos imaginar que você mande no cabeçalho, tipo,
país igual a Brasil, então aquela fila vai consumir só eventos gerados pelo Brasil, ou então idioma, localidade, horário, o que for. E ele ignora completamente o funcionamento das routing keys, ele ignora, ele vai usar somente o cabeçalho para mapear. Eu ia mostrar aqui para vocês o funcionamento, mas eu acabei de reparar que eu esqueci de implementar a exchange de headers aqui no simulador. Provavelmente quando o vídeo for pro ar já vai dar corrigido, então você consegue testar. E aqui a gente vai separar quem sabe usar o RabbitMQ direito de quem não sabe usar e que perde mensagem em produção. Se liga. Existe uma coisa chamada ACK, que é de acknowledge, né, de entendi, vamos dizer assim. Se o consumidor vem e consome essa mensagem aqui, significa que ela precisa sair da fila, então ele limpa a fila daquela mensagem. E se esse serviço cair aqui no meio do processo, o que acontece? A mensagem volta para a fila, ela continua lá, que nem é o caso aqui, ela fica na fila parada. Tem gente que acha que isso é um bug do RabbitMQ, mas isso é uma funcionalidade muito boa porque garante que aquela mensagem não vai ser perdida. E é aqui que entra uma dúvida muito comum, de tipo, qual que é a vantagem do RabbitMQ sobre o Kafka? O Kafka também é um sistema ali de pub-sub, né, de publicação e subscrição. Mas o RabbitMQ ele tem essa estrutura aqui que ele vai tentar garantir que a sua mensagem vai ser lida. Já o Kafka já tem a intenção de manter um histórico de eventos e registros ali que pode ser lido quando e quantas vezes você quiser. Então, enquanto o RabbitMQ remove as mensagens que já foram lidas, o Kafka mantém, deixa lá. O RabbitMQ é tarefa e o Kafka é string de eventos. Entendeu a diferença? Tentar usar um no lugar do outro é pedir para arrumar problema. Mas ainda tem uma coisa muito pior do que confundir os dois, que é não tá me seguindo ainda. Como assim tu chegou até aqui nesse vídeo e não se inscreveu no canal, não curtiu esse vídeo, não deixou um comentário? Tu tá se sabotando, cara. Como é que você vai receber conteúdo de qualidade desse se você não fizer isso? Vai, resolve isso aí agora, vai. Eu espero. Pronto? Vamos lá, então. Para finalizar, quando é que você deveria usar o RabbitMQ e quando você não deveria usar? Se você precisa desacoplar o seu sistema, fazer processamento de background, lidar com erros, com falhas, né, retentativas e coisas assim, eu recomendo muito você usar o RabbitMQ para isso. Mas agora, se o seu sistema é simples, ele não tem muitos processos externos, não depende de muitos serviços do lado de fora da sua aplicação, não vejo muito por que não. O HTTP já vai resolver para você. Então você viu, o RabbitMQ não é complicado, não é um monstro de 7 cabeças. E se você entendeu essa lógica de producer, exchange, fila, consumidor, você já entendeu melhor do que muita gente que usa em produção hoje em dia. E se você não entendeu direito, vai lá no simulador, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então você usa, brinca, quebra ele, procura bug, lê a documentação. Inclusive tem um linkzinho pro GitHub, se você quiser ir lá baixar para você testar localmente. Ou então dar uma sugestão, falar assim, pô, queria que mudasse isso aqui. Ou então você mesmo, vai lá, abre uma pull request. Eu vou achar muito bom revisar a PR de vocês lá. E se você quiser entender um pouco mais sobre arquitetura assíncrona, eu fiz esse vídeo aqui falando sobre isso. E aí depois que você terminar essa aplicação que você está planejando, olha esse vídeo aqui sobre deploy. E a gente se vê no próximo vídeo.